Let's start again. Let's start again. Pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Canadá 360. Hoje aqui com a presença ilustre do nosso amigo Thiago. Thiago, primeiramente, obrigado por ter disponibilizado o espaço. Eu que agradeço, meu Deus. Galera, como vocês podem ver, a gente está dentro aqui de uma concessionária. O Thiago gentilmente cedeu o espaço aqui para a gente fazer esse vídeo, que tem a intenção de ajudar e tirar muitas dúvidas do pessoal. Thiago, só para você entender, muitas pessoas, quando a gente começa a falar de carro, quando a gente começa, principalmente brasileiros que estão no Canadá, quando a gente começa a falar de carro, como que é o processo, o que que eu posso fazer, o que que é um credit score, tem uma infinidade de dúvidas. Então, galera, assim, a gente elencou as principais dúvidas que a gente recebeu no próprio canal. Eu tirei algumas dúvidas minhas que eu te perguntei também, só para vocês entenderem. O Thiago, eu conheci o Thiago quando a gente estava buscando um carro, por motivos diversos aí eu acabei não adquirindo ainda, mas a gente vai voltar a falar. E algumas perguntas ele já respondeu para mim, mas eu achei legal e ele deu essa abertura a gente fazer para mostrar aí e tentar sanar a dúvida de vocês também. Thiago, muito obrigado mais uma vez. Que isso, eu que agradeço. Meu Deus. A primeira pergunta, eu acho que vem na cabeça das pessoas quando se fala em comprar um carro, é assim, aqui no Canadá muito se fala de leasing e financiamento, né? Você poderia explicar qual que é a diferença principal entre os dois e o que é a melhor opção, o que mais vende, por exemplo? Acho que seria um bom Com parâmetro. certeza. Principalmente para nós, brasileiros, é difícil porque o leasing nós não temos, nós até temos no Brasil, mas não é da mesma maneira como nós temos aqui no Canadá. São dois processos totalmente diferentes. O financiamento, em poucas palavras, por exemplo, você vai comprar ou adquirir o veículo e no final do financiamento você vai ficar com o carro. Vai ser uma propriedade sua. O leasing, muita gente fala que é como se você fosse alugar o carro. Na verdade, é como se fosse alugar um carro. Você não vai pagar pelo valor total do carro. Você vai pagar só por um determinado período e você vai pagar só pelo período de depreciação do carro. Então você não vai pagar pelo tempo, pelo todo o valor do carro. Basicamente isso é a grande diferença. E no leasing, quando você terminar todo esse termo, você tem que devolver o carro. Você devolve ele? Devolve o carro, porém você também pode comprar o carro se você quiser. Então é basicamente a mesma coisa. Tá, legal. Primeira pausa. Quando a gente fala em comprar carro depois do leasing, o que vai ser cobrado de mim? Porque assim, eu paguei a depreciação, como você falou, do carro, eu venho pagando ele mês a mês. No final do termo, eu chego aqui, Thiago, eu quero ficar com o carro. O que é o saldo que se paga? Então, quando a gente faz a proposta, por exemplo, para fazer um leasing, já vai estar em específico o valor do saldo que você teria para pagar se você quiser comprar o carro. Então, esse valor ali, que geralmente é em torno de uns 50% do carro, 48% do carro, e depends, porque muda todo mês. Isso, vai ser esse valor fixo e também você pode fazer um financiamento desse valor depois. Você não precisa comprar à vista, você pode financiar o saldo, com certeza. Aí você muda, então você migra daí de um leasing para um financiamento, aí Exatamente. Sim o DOC do carro fica no teu nome, quer dizer, fica no nome de quem financiou, do banco, depois como no Brasil, aí não muda nada. Exatamente. Vou falar que uma das principais vantagens, digamos, de cada um, né? Por exemplo, do leasing, principalmente para newcomers, né? Pessoas que estão recém chegando no Canadá, obviamente os pagamentos serão um pouco mais baixos. Então a gente sabe que muitas vezes quando a gente se muda para o Canadá, né, a gente está gastando em reais, em convertendo, dólares. Situação de muitos aqui, né? Muitas pessoas vêm para cá para fazer college, enfim, eu também já passei por todo esse processo. Então, às vezes a gente não tem aquela condição financeira, até tem, mas a gente não quer estar gastando isso agora para fazer um financiamento, então é melhor você fazer um leasing, porque vai ser a metade do preço. Sim. Você disponibiliza o seu dinheiro disponível, não todo ele, mas aí você consegue... Quando você fala em leasing, você tem que dar uma entrada para você fazer o leasing ou não? Então, depende muito da situação. Para newcomers,
é melhor fazer um down payment, que a gente fala Sim. de entrada, porque a maioria das pessoas não tem ainda um credit score aqui no Canadá, etc. Então, é mais fácil para o banco conseguir a aprovação se você tem Um down uma payment. entrada. Se você já tem um bom credit score? credit score, para o leasing não é necessário nenhum down payment, Nada. mas para o financiamento sim. Entendi. Já que você tocou, Thiago, no credit score, acho que muita gente está chegando, vai vir, enfim, e tem muita gente que pergunta o que é o famoso credit score? Porque no Brasil, a gente sabe, né? Todo mundo tem um nome limpo e tudo mais, a gente tem outros mecanismos no Brasil, como Serasa, enfim. Mas aqui se fala muito do tal do credit score. Cara, o que é isso? Então, isso também era uma dúvida nossa quando a gente mudou aqui para o Canadá. O que facilita muitas vezes é que não só a nossa concessionária, mas todas as concessionárias hoje elas têm profissionais que estão no mercado há 20 e poucos anos, 15 anos, 30 anos, então eles sempre vão conseguir nos guiar da melhor forma quanto a credit score. Basicamente, em poucas palavras, o que é um bom credit score? É você pagar as suas contas, dívidas no prazo, certo? Se você tem um financiamento, por exemplo, ocorrendo no momento, nunca atrasar os pagamentos, com preferência sempre pagar com antecedência. Sim. Outra coisa também bastante interessante para começar a construir o teu credit score, a gente tem um limite do cartão de crédito, por exemplo, aqui no Canadá. Nunca deixar chegar até o topo dele, sempre pagar quando tiver ali no entorno de uns 60%. E é basicamente isso. Então, galera, é mais do que só o cartão de crédito. Exatamente. Muita gente fala, meu cartão de crédito está em dia, calma. É literalmente todas as suas contas. Tá? Lógico, ninguém vai sair pagando conta antecipada, mas assim, não pode atrasar. Não pode atrasar. E o cartão, eu ouvi falar que é um bom você manter ali uns 60% de utilização. Exatamente. Atingiu 60%, paga. E aí tá... Por isso que muita gente fala que aqui é diferente do Brasil, né? Mas a gente sempre fala, aqui é bom você comprar sempre no crédito. Porque aqui, por exemplo, você pode comprar alguma coisa agora de $20 no crédito, você pode chegar em casa e já pagar esses $20. Mas tu tá gerando um credit score. Então, é basicamente isso. Então, o cartão de crédito auxilia muito. Para a questão do crédito, mas ele também pode causar um problema, né? Que a galera que está chegando no começo, eu sei disso, acaba extrapolando. Mas assim, uma estratégia, agora mudando um pouco, a minha estratégia foi, eu tentava colocar tudo no cartão, porque pagar eu vou ter que pagar anyway, né? Então o que eu fazia? A gente comprava tudo no cartão, o banco liberou um pouquinho de crédito, a gente está começando agora, Exatamente. a gente... pagava tudo no cartão, chegava em casa e já pagava aquela fatura. Então, pronto. Então, assim, o crédito, ele subiu. O que seria um número bom, Thiago? Quando você pesquisa, assim, você fala, cara, vai passar tranquilo, porque aqui, galera, só para vocês entenderem, tem um número, tá? Esse número, ele vai aí de 100 e pouco até 999, né? Que seria um excelente crédito. Né? Então, na verdade, assim, também tem várias dúvidas que surgem, muitas pessoas que a gente atende aqui, eles falam muito de aplicativos que tem no celular para ver o credit score. Eu vou comentar, sim, ele dá uma noção desse teu credit score, porém, existem duas empresas que são as que realmente vão te dar o real credit score, que é a Equifax e também a TransUnion. São as únicas duas que você pode confiar. Sabia. Eu uso o aplicativo, por exemplo. Exatamente. Não é que está errado. Não, ele está correto, mas ele vai te dar uma ideia. Não quer dizer que, por exemplo, se você está com um credit score bom ali, você vai comprar um carro, uma casa, o que for, vai ser aprovado. Vai bater e vai ser... porque a única forma mesmo é tendo acesso a esses websites ou até mesmo ao banco. Entendi. Pessoal, vamos lá. Próxima pergunta. Acho que o Thiago já respondeu. O principal... O que se aplica muito aos newcomers, a estudantes e tudo mais, seria o leasing, né, Thiago? Pela questão da fácil aprovação do negócio. Também, isso depende muito de cada banco, o banco que você trabalhar. Estou falando do banco que nós trabalhamos hoje. Para nós é mais fácil a aprovação no leasing, com certeza, e a forma que nós tentamos sempre trabalhar. Se você tem um visto para 2 anos, você pode fazer um leasing para até 4 anos. Se você tem um visto para 3 anos, você pode fazer um leasing até 6 anos, por exemplo. Sempre o dobro? Exatamente. Isso é importante, eu não sabia, porque quando eu estava procurando, uma das minhas principais dúvidas é o seguinte,
O meu visto é 2 anos e meio, né? Ele é estendível para mais por causa da faculdade da minha esposa e tudo mais, mas enfim, era 2 anos e meio. Eu falei, cara, será que vai limitar meu leasing a 2 anos e meio? Não. E aí até a minha pergunta é a seguinte, por exemplo, eu tô no meio de um leasing e eu precisei voltar para o Brasil, né? O carro não é meu. Como é que acontece esse processo? Eu posso fazer o tal do leasing handover, que eles dizem, né? Passar esse leasing para outra pessoa, ou eu tenho que devolver e pagar o restante do contrato? Como é que é? Então, só voltando um pouco a outra pergunta, não é que, por exemplo, você é um newcomer que você não pode fazer financiamento. Você pode fazer um financiamento, sim. Inclusive, tem algumas opções para, por exemplo, assim, além do teu visto, Sim. Porém, a taxa de juros vai ser um pouco mais alta. A taxa de juros é maior. Não é a mesma que a gente tem nos nossos programas, enfim, mas a gente pode buscar opções com uma taxa de juros um pouco mais alta, mas que vai ser aprovada. Entendi. Ok? Tiago, deixa eu te perguntar. Vocês têm o Banco Honda aqui também, como no Brasil? A mesma coisa? Temos Financia o Banco por ele, Honda. financia pelo meu banco, eu posso escolher? Você vai chegar aqui, por exemplo, você vai sair com o carro já tudo, não vai precisar fazer nada. Somente se for o caso, por exemplo, algum financiamento que a gente não consegue aprovar aqui por causa das regras da Honda, daí a gente vai tentar buscar algum outro banco, mas a taxa de juros vai ser um pouco mais alta. Entendi. E voltando ao que você perguntou a respeito do leasing, não, você pode retornar, um processo normal, você pode chegar aqui e retornar. A única coisa, como se fosse no Brasil também, você teria que quitar então essa dívida, ou então você pode achar alguma outra pessoa para assumir esse leasing. Entendi. São os dois processos que pode ser feito. Por isso que a gente vê tanto aí no Kijiji, os outros sites aí, leasing handover, né? Handover, que é a pessoa provavelmente não vai mais querer, não quer mais ficar com o carro ou acontecer alguma coisa, e eles fazem handover. Você acaba assumindo, normalmente eles pedem um pouquinho, né? Uma entrada lá para eles, e você assume daí as parcelas e o que falta. É importante dizer que o leasing ele tem limite de quilometragem, né? Por ano, então depende do pacote, né? Que é uma das diferenças do leasing para o financiamento, porque quando você faz uma compra de um leasing, por exemplo, você tem dois planos. Até 20 mil quilômetros no ano ou até 24 mil quilômetros no ano. O máximo é 24? Na Honda é 24 mil. Entendi. Na concessionária onde eu trabalho é 24 mil. Por exemplo, se você exceder esses 24 mil quilômetros, você vai pagar um valor por cada quilômetro extra. Entendi. Certo? Isso é anual, tá, galera? Anual. A média de quilometragem, falando aqui de Oro, que o pessoal dirige em torno de 20 mil a 24 mil, por isso também desses é bastante, números. Né? Pensando... É bastante. É porque... Vamos lá, né? Se usa muito carro aqui no Canadá, né? Não é questão de hora só. É no Canadá, o pessoal gosta. Pega a nossa cidade, frio, por exemplo. Pega a nossa cidade, por exemplo. Se você trabalha aqui em Kanata, por exemplo, e você mora em Orleans, é quase 50 km para ir e 50 km para voltar. Então, por isso que tem essa questão. Uma das vantagens, por exemplo, do leasing você pode trocar de carro mais frequentemente. Sim. A taxa, uma média mais ou menos de mudança de carros dos nossos clientes é em torno de 3 a 4 anos, 2 anos. 3 anos? 2 anos, depende muito isso da Isso negociação. do leasing, né? Isso do leasing. Porque até você entrando no leasing, não que o financiamento não tem isso, o financiamento tem também, mas você entra dentro de um perfil de clientes que consegue ter alguns incentivos a mais para estar trocando de carro. E aí, é por isso que a gente vê, tem pessoas que estão com carro novo direto, né? Exatamente. E chega a determinado ponto, eles vêm, fazem a troca, só continuam com o leasing. Mas assim, tem também a desvantagem que você está com uma dívida fixa para sempre, assim. Exatamente. Se você continuar nesse modelo, né? Você, efetivamente, você não tem aquele bem, você para de pagar ele uma hora, né? Exatamente. Então, tem que é uma das desvantagens. Então, por isso que é muito o perfil de cada cliente. É difícil falar qual que é pior e qual que é melhor. Vai depender muito do perfil de cada pessoa. Se você é uma pessoa que gosta de ter o carro como a sua propriedade, enfim, como um bem seu, não é o leasing a sua opção. Não Agora, é se você é uma pessoa que, eu não sei o que vai acontecer no futuro, quem sabe vou mudar de cidade, quem sabe vou voltar para o meu país, é melhor o leasing. Por quê? Primeiro, que você vai pagar um valor menor, você não vai gastar mensal, todo o dinheiro do financiamento, e você pode estar trocando toda hora de carro também. Então, não tem um melhor e um pior. Mas eu vou te falar, acredito que está no teu também, no teu repertório aí. Para ter uma ideia, aqui em Oro, nos anos passados, leasing era em torno de 20% das vendas. Hoje já está em 40% a 45% das vendas. E nossa concessionária hoje está quase 50% a 50%.
Tá se tornando muito popular o leasing, muito popular. Eu acho que talvez pela facilidade, né? É. E pelo mensal ali, que acaba ficando mais em conta que o financiamento, o pessoal tá... E tem também a questão da própria tecnologia também. A tecnologia hoje ela está sendo muito rápida. A gente vê, por exemplo, carros com Sim, display, o display dentro. Aham. Você pega ali 2017, ali por ali, que não é 2 anos atrás, aí Já não era- nossa. Hoje, né, a gente vê os carros aí elétricos, enfim, então tá indo muito rápido Se e cada não vez vai tem- depreciar mais os carros. Então, Se não tem o display já é estranho, né? Já tá ficando uma Exatamente. coisa... É que nem tecnologia celulares e tudo mais. Tá indo muito rápido, né? De fato. Exatamente. E aí com o leasing você acaba ficando atualizado, né? exatamente. Tiago, já que a gente está falando de leasing, o que eu pago durante o leasing? Porque assim, a manutenção do carro vai ter que ser feita. Exatamente. Isso sou eu que pago durante o leasing? Já está incluso? Como que funciona? Então, você fazendo leasing é a mesma coisa que você alugar um carro, mas você vai ter que fazer a manutenção normal do carro, por exemplo, trocar óleos, revisões, etc. Um ajuste de freios, pneus. Depende de cada marca ou concessionária. Sim. Por exemplo, na nossa, você pode adquirir junto com o seu leasing, como se fosse um seguro, certo? Que, por exemplo, assim, quando você devolver o seu carro, se tem algum vidro quebrado, se tem algum Amassado, qualquer outra coisa, isso aí vai cobrir, certo? E você pode dividir isso nos seus pagamentos, que na verdade vai dar aí $1, $2 no pagamento do leasing. Olha só. O que é muito bom. Porque o que acontece? Como nós que estamos aqui, a gente sabe, a manutenção de carros aqui no Canadá não é a mesma coisa como no Brasil. É totalmente diferente. Ela é um pouco mais cara, principalmente depende muito qual for a marca do carro, enfim. Então você nunca sabe, pode ser que aconteça alguma coisa logo quando você sair da concessionária. Se for algum dano grande no carro, às vezes vai sair 5, 6, 7, 8 vezes a mais que esse seguro. Então por isso, se você tem esse seguro, ele vai cobrir até 7 mil e poucos dólares. Então você só traz aqui, então eles podem trocar as peças que estão ali nesse seguro. Adicionalmente, esse seguro aqui no Canadá é obrigado, você precisa ter o seu. E aí, se por exemplo você sofrer um acidente considerável, né, no carro, você vai usar o teu seguro normal. É como se o carro fosse teu nesse momento. Exatamente. Entendi. Exatamente. Entendi. Agora, por exemplo, aqui como o carro ele é da concessionária, Ele é emprestado, né? você tem que devolver ele da mesma forma que você pegou ele daqui da concessionária. Entendi. Por isso que é bom, por exemplo. Então, assim, Mas isso é um opcional. Se você não quiser isso também, não tem problema. tá amassadinho, bati na muretinha, deu uma raspadinha, não é nada, na verdade é. Na hora de devolver, isso vai ter que ser coberto de alguma maneira e você vai pagar por isso. Porque como funciona? Quando você retornar o carro de um leasing, então a gente vai ter as pessoas aqui, os especialistas, enfim, eles vão vir aqui e vão fazer uma avaliação do carro. Então eles vão ver, muitas vezes, por exemplo, se são nossos clientes de anos, clientes fidelizados, a gente até, não tem problema, isso aqui sempre compra conosco, enfim. Isso aí é uma negociação de cada um. Sim. Assim, não é muita coisa, deixa por isso. Mas o processo, igual, eles vão avaliar o carro para ver se ele está digno, digamos assim, de receber. de receber. Porque depois esse carro daí vai para os usados, daí Vai para os usados. Para a concessionária vender. Por isso que, por exemplo, se você olhar hoje os nossos carros usados no nosso parking lot, eles estão assim, todos eles em bom estado, são praticamente novos, às vezes tem um cheirinho de novo, não tem nenhum risco dentro, fora, até porque muitos deles são leasing, que estão retornando, próprios ou da até mesmo da porque agência. eles fazem todo um teste aqui, trocam freios, enfim, tudo. Tiago, vamos lá. Mudando um pouquinho para a parte do financiamento. Existe um mínimo e um máximo que eu posso financiar aqui no Canadá? Porque assim, no Brasil, depende de novo da tua situação e tudo mais no banco, etc. Mas você chega lá, você passa às vezes um valor muito aquém do que você... Do teu limite, por exemplo. Aqui é a mesma coisa ou já é mais comedido? Do tipo, calma, o teu limite é esse, teu mínimo é esse. Então, aqui no Canadá ele é um pouco mais rígido. Então, principalmente se você... Vai depender muito de cada perfil, né? Mas principalmente se você é um newcomer, se você é um recém-chegado aqui no Canadá, vai ser um pouco mais difícil de aprovar. Porque eles vão fazer aquela análise básica, por exemplo... você está trabalhando, você tem esse salário anual, você está fazendo essa despesa que vai estar em torno de 50% do teu salário anual e você tem ainda ali
alimentação, tem o teu filho, tem Sim. o colégio do filho. Sim. Então, essa matemática básica que com certeza vai prevalecer. O que eu acho que é necessário comentar, como tem muitos brasileiros que se mudam, então eles vendem casa, apartamento, tudo, a gente sabe que a situação financeira deles é boa para ótima no Brasil, porém isso não conta aqui no Canadá. Não é a mesma Não coisa. conta. Não adianta, você pode começou do zero, né? você está começando do zero, enfim, Uhum. é difícil de comprovar esses números do Brasil, acho que é importante ressaltar. É. Até uma dica, uma das coisas que eu fiz quando eu vim, eu fui até meu banco e eu pedi uma carta em inglês. Eles têm um modelinho lá, eu achei uma carta, inclusive, do Bradesco. Uhum. É um modelinho onde o Bradesco, né, como banco diz, olha, o Diego tem isso disponível para saque a qualquer momento. E eles assinam lá e tal. Tem o logotipo do banco, etc. Me ajudou bastante. Inclusive quando eu fui alugar um apartamento, né? O pessoal, você está chegando agora? Eu falei, não, tá aqui, ó. É que tem isso é muito importante, muito bem colocado, porque tem alguns bancos que você, lá no Brasil, que você pode usar aqui também. Não Santander, é o caso, por exemplo, o banco é Santander. Exatamente. Por exemplo, o Banco do Brasil você não tem esse acesso, por exemplo. Exatamente. Né? Mas se é um banco internacional, com certeza absoluta. Daí já é diferente, é outra Essa história. cartinha ajudou bastante, hein, galera? Para vocês que estão Com pensando. certeza. Tiago, vamos lá. Se eu tenho financiamento no Brasil, normalmente quando você tem um financiamento e tem condições de pagar antes, é um bom negócio. Por quê? Porque você acaba antecipando, né? Todos aqueles pagamentos, você até antecipa o juro, paga o juro como se fosse hoje, né? Exatamente. Então tu traz a conta para cá. No Canadá, isso é possível também? Existe? Exatamente. Você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, se você está fazendo um financiamento para 84 meses, por exemplo, e você quer pagar em 2 anos, não tem problema. Você vai trazer essa conta para 2 anos e só vai pagar os juros para 2 anos. É igualzinho do Brasil. Então, Exatamente. sim, tem desconto pagando antes. A galera tava, porque eu acho que não tem por causa da questão. Não. Não, Tem sim. tem sim. Você pode pagar antes se você tiver, até melhor, porque daí você, né, aquele jurinho. A taxa de juros, inclusive, vai ser sempre fixa. Então, no momento da venda, da compra do carro, vai ser sempre aquela. Então é igualzinho ao Brasil. Comprei hoje, a taxa de hoje já era, estampou Fixa. no meu contrato e boa. Exatamente. Tiago, próxima coisa aqui que a galera pergunta muito, acho que depois a gente precisa fazer um outro vídeo aí para falar específico disso. Meu Deus, mas aí toda essa neve, todo esse sal, o carro para cima e para baixo, coberto de neve, não estraga, não... Estraga, gente. É um carro, ele estraga assim como no Brasil. Mas, por incrível que pareça, toda essa neve, todo esse sol, porque o pessoal também não é que nem no Brasil, aquele amor todo por carro, né? Vamos lá, né, Thiago? Com certeza. O Muito povo diferente. larga o carro na frente da casa lá, sem coberto nenhum e tal, e é isso, Até cara. mesmo dentro, tu pode olhar os carros dentro, o pessoal não tem todo aquele cuidado. Tem pessoas e pessoas, com certeza, mas pensa nós, é difícil às vezes a gente tá ali com 30 centímetros de neve, tu tem que entrar correndo dentro do carro, não tem o que fazer. Não, e fazendo uma pausa aqui, ó. Uma coisa que eu percebi, eu achei engraçado, eu falei, mas eles têm garagem e eles deixam o carro na entrada da garagem, põe lá dentro a neve e tal, só que daí que eu me liguei, cara. Tem um porquê. Eles deixam na entrada da garagem, porque daí a neve vai cair no carro, não vai cobrir a garagem inteira, eles não precisam limpar, eles só limpam o carro e saem. Exatamente. Então o carro fica pra fora. É isso aí. Cara, mas assim, vamos lá. A manutenção do carro aqui, ela é mais frequente? Primeira pergunta. Ela é mais frequente e ela é mais cara? Então, isso vai variar bastante também, de marcas por marcas. Revisões são iguais, assim como Exatamente. no Brasil. Então, assim, eu falo da marca onde eu trabalho hoje, né? Que é a que eu, então, estou sempre aí trabalhando, tenho contato com os clientes. A manutenção que eles vão ter vai ser troca de óleo, certo? Que é normal em qualquer outro carro. Também um check-up nos freios, uma vez por ano, principalmente uma no summer, 2 vezes por ano, uma no summer e uma no inverno, que é a básica. Agora, extras a isso, então vai depender muito de cada motorista, como cada pessoa vai dirigir, né? Mas isso são marcas e marcas. Com certeza tem algumas marcas que pode ser que você vai gastar um pouco mais, devido a alguma tecnologia, enfim, né? Mas é aquela manutenção básica. Sim, marcas premiums, por exemplo, Exatamente. se gasta muito. Outra coisa que tem, me corrija se eu estiver errado, mas aqui, em determinada época, você é obrigado a trocar os pneus, né, também. Então, já tem certinho o período que, a partir daqui, tu tem que colocar pneu de neve e depois tu tira. Né? Exatamente, principalmente na parte de Quebec aqui, né, que é só atravessar a ponte. Então, tem uma data ali de dezembro que você já tem que trocar. Sim. E na hora de tirar
É também mais ou menos agora por esse período. Eu, por exemplo, já troquei os meus já tá Já de tá summer. de summer. Ah. Sim, aham. Até porque, como eu conheço, então vai estar bem busy aqui para estar trocando de pneu. Mas se bem então, que não tá bem summer, né? Não, Tá tendo não. neve ainda O dia e que eu troquei meu pneu, tava nevando e eu... não. Sim, mas é que é só porque depois vai ficar bem busy, então... Mas é basicamente entre dezembro Entendi. e abril aí o período. Uma das coisas que eu percebi aqui é que não se conserta peças que nem no Brasil, né? Então, assim, teu carro precisa trocar, tá lá na manutenção, trocar, ou você tá com uma coisa estranha no teu carro, você leva, o pessoal detecta onde é o problema, qual peça, e eles trocam a peça. Não tem recondicionar, não tem aquele Não. jeitinho. Então, é por isso que o carro que é bem mantido, ele não dá problema. Assim como no Brasil, né, gente? O problema é que a gente vai lá e faz a maracutaia, né? Põe uma graxa aí e tal, vê o que dá pra fazer. Gambiarra. Gambiarra, exatamente. É ajuste técnico temporário. Exatamente. Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa com relação da placa. Então, pô, feliz da vida, comprei meu carro novo. Como é que é a questão da placa aqui no Canadá? Essa placa, ela fica sempre comigo? Eu posso, depois que eu comprar carro, eu tiro desse e ponho no outro? Como que é a questão Essa da parte placa? interessante, eu acho que é a mais diferente do Brasil também. No momento que você compra o carro, né? Se você é uma pessoa recém-chegada aqui no Canadá, obviamente você não vai ter essa placa ainda. Então, quando você compra o carro, a gente faz todo o processo aqui de licenciamento da placa, documento do carro. É como se fosse um despachante. Exatamente. A gente Tá. faz tudo aqui. Quando você vai retirar o carro da concessionária, você já sai com placa e tudo. Essa placa vai ser para você durante o resto da tua vida, certo? A única coisa que quando você vai ter que mudar uma placa, por exemplo, como aqui a gente tem muita neve, etc, pode ficar enferrujada, Sim. alguma coisa assim, então, que não dá mais para ver os números, etc, mas ela vai ficar contigo o resto da tua vida. Comprei outro carro, uso a mesma placa. A mesma placa, vai tirar e vai colocar no outro Entendi. carro. Mudei de cidade. É isso que a gente faz aqui, por exemplo, quando a gente vende um carro novo e a pessoa quer usar um carro usado como uma entrada, por exemplo. A gente tira a placa ali e coloca a mesma Coloca no no carro novo. novo. É isso aí. Simples o Caramba. processo. Eu posso escolher também e tal? Você pode escolher também. Tem casos que o cliente quer colocar o nome dele na placa, Sim, enfim, como sim. no Brasil também a gente Olha que pode escolher. bacana. Muito bacana. No caso de mudança de cidade, só muda a tag da cidade, assim como no Brasil, né? No caso de outra cidade, então você vai ter que fazer, não sei como é o licenciamento em outras, transferência, não sei como é o licenciamento em outras províncias, mas você vai ter que fazer essa Fazer a mudança. transferência. Então, provavelmente a placa eu carregue, mas só perante depois desse processo. Hein? Provavelmente. Entendi. Que fica mais fácil você ir pegar uma de lá, né? Sim. É isso aí. Thiago, acho que a gente falou bastante aqui, foi bem bacana esclarecer. Só para dar um resumão, a gente tem basicamente os 3 básicos, né? A gente tem o pagamento em dinheiro, a gente tem o leasing e a gente tem o financiamento. Exatamente. Né? O leasing também aceita trade-in? Carro de usado como entrada ou não? Exatamente. Também Aceita. igualzinho? Com certeza, é o mesmo processo. Entendi. Mesmo processo. Entendi. Tá bom. Thiago, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, meu Deus. Muito obrigado. Muito legal. Prazer fazer é todo meu. Fazer um vídeo aqui dentro da concessionária, nada mais do que perfeito, né? E a gente vai voltar aí com algumas outras pautas aí. Com Espero certeza. que você consiga ajudar. Será um prazer, meu Deus. É isso aí. E outra coisa, galera. Os contatos do Thiago estão aqui embaixo. Quem estiver precisando, quem precisar, estiver pensando em comprar um carro, tá na dúvida, tá aqui o cara. Ele se botou à disposição. É só acessar aqui os contatos dele. E é isso aí. Thiagão, obrigado mais uma vez. Valeu, galera, obrigado a todo mundo. fiquem aí. Take my love.